muito bom tê-lo aqui com a gente, mas é verdade, irmãos, para a gente aqui na Oceânica, o cuidado com as crianças, o cuidado com os jovens, é uma prioridade no nosso coração. A gente realmente se preocupa, sobretudo porque as crianças estão em formação e os jovens estão numa fase que talvez estejam enfrentando algumas das maiores batalhas da vida. São batalhas que podem trazer, ou certamente trarão consequências para todo o resto da sua vida. Então, é uma alegria mesmo de poder participar da conferência, apoiar a conferência e tornar essa conferência uma live cada ano melhor e mais abençoada. Se você achou isso legal, você pode falar amém? Amém. Então, eu queria fazer uma oração com vocês e dentro de alguns instantes a gente vai ler Eclesiastes capítulo 1, versículo capítulo 4, um versículo. Senhor, muito obrigado por essa conferência, obrigado por tudo que o Senhor já falou com a gente. E agora, mais uma vez, Senhor, toque em nós, que o teu Espírito passeie nesse lugar, que o Senhor esteja assentado sobre o teu trono, em meio do teu povo. Que o Senhor se agrade da nossa adoração do público cristão, que o Senhor venha falar com a gente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A vida abundante, a vida plena, a vida cristã é uma dessas coisas. Nós só conseguimos ser vitoriosos, nós só conseguiremos experimentar a plenitude da vida cristã se nós caminharmos juntos. E é isso que nos ensina o rei Salomão. Você pode agora abrir sua Bíblia no texto de Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Eclesiastes 4, 7 e 8. Eu dei o título para a nossa mensagem dessa tarde de o absurdo da vida solitária. O absurdo da vida solitária. E talvez alguns pensem, poxa, mas essa palavra será adequada? Será essa palavra boa para a gente se referir à vida solitária? Então eu queria dizer para vocês que não foi uma ideia original minha, não só da minha mente e do meu coração, mas é uma avaliação da própria Bíblia. Mais ainda, é uma avaliação de Salomão, o homem mais sábio que já colocou os seus pés nessa terra. Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 diz: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Absurda a situação que Salomão viu. E o que ele viu? Versículo 8: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então Salomão, já no fim da sua vida, fazendo uma espécie de avaliação de toda a sua existência, tudo aquilo que ele viu, estudou, analisou. Então ele diz que observou uma situação que ele considera de forma especial absurda, um contrassenso, um despropósito. E qual foi essa situação? Um homem, uma pessoa totalmente solitária. Ela foi convidada pela sua turma para ser aquela que faz a leitura de um discurso, esqueci como é o nome disso na faculdade. Então ela leu um determinado texto e o conteúdo do seu texto é o seguinte: ela se mostrava preocupada, agora que ela está terminando a vida universitária e havia feito muitos amigos e amigas em grêmios, em determinadas áreas, enfim, da sociedade, como, sei lá, líder de torcida, esse negócio dos Estados Unidos, e agora ela foi escrevendo seu discurso de formatura, ela relata a preocupação em precisar romper com esses relacionamentos, ou pelo menos se distanciar muito desses relacionamentos para passar a encarar a vida profissional. Provavelmente, estava fazendo uma leitura bem acertada. Lógico, ela ia continuar amiga dessas pessoas, se relacionando com elas,
mas ela precisaria fazer um afastamento físico real. Ela passaria a viver bem distante, em outra cidade. As pessoas iriam, a partir desse momento da forma pura, para os mais diversos lugares, não só do país, mas também do mundo. Então ela começa o seu discurso falando assim: não temos uma palavra para usar como oposto de solidão. Mas se tivéssemos, eu poderia dizer que é isso o que eu mais quero na vida. Eu achei muito criativa ela ter percebido isso. Não existe uma palavra que signifique o oposto de solidão. Não existe. Mas ela disse: se tivesse uma palavra com esse significado, o oposto de solidão, isso seria o que eu mais gostaria de ter pelo resto da minha vida. Abrangendo 11 milhões de pessoas que vivem nessas situações. Eles ouviram cerca de 2 mil pessoas. Aqui eu vou fazer aquela brincadeirinha, né? Com 5% de tolerância para Minas. Mas enfim, a pesquisa ela é ampla e interessantíssima. Mas indo direto à conclusão da pesquisa, foi constatado que a vida comunitária está presente no dia a dia desses 11 milhões de pessoas que moram nas favelas. As pessoas que moram nesse tipo de habitação, como é que se define favela? Na verdade, é uma habitação irregular. É apenas isso. A prefeitura não dá autorização, a prefeitura não se preocupa com aquele lugar, a prefeitura não pavimenta, a prefeitura não provê os serviços públicos mínimos necessários. Essa é a definição de favela. Okay? Então, as pessoas que vivem nessas condições e ocupando as favelas, elas têm uma vida comunitária, uma vida de comunhão intensa. Foi o que a pesquisa constatou. Um determinado morador disse: olha, a maioria das pessoas que saem, tiveram uma ótima oportunidade profissional, acadêmica, e saem dessa comunidade, com o tempo, essa maioria volta, independente do seu estado social ou da sua condição financeira. As pessoas se acostumam a viver em comunidade e têm uma imensa dificuldade em viver em algum lugar que não haja esse tipo de relacionamento, de amizade, de companheirismo forte, consolidado, e nesse caso, a maioria das vezes, forjado pelas adversidades da vida. Essas pessoas descobriram a preciosidade de se viver em comunidade. Elas já perceberam que viver em comunhão é muito bom. Para essas pessoas, viver em comunhão é tão precioso que é mais importante viver assim, com esses vínculos, esses laços, do que ter dinheiro. Essa pesquisa secular, eu vou na pesquisa secular, não tem nada de cristianismo envolvido. Essa pesquisa secular, que entrevistou pessoas não necessariamente cristãs, nos ensina, a nós cristãos, a nós como igreja, que nós precisamos aprender essa verdade bíblica, que a solidão é um absurdo, como disse o sábio Salomão. A solidão é um absurdo. A vida solitária é um absurdo, é uma loucura, é um contratempo. Ninguém consegue viver sozinho. Precisamos ter comunhão íntima e verdadeira. Os cristãos do Novo Testamento sabiam disso. Dá uma olhada no livro de Atos. Bem, Salomão prossegue sua linha de pensamento. Eclesiastes capítulo 4, agora versículo 9. Ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se é 1 mais 1 que não se dão, 1 mais 1 que tem objetivos diferentes, 1 mais 1 onde pelo menos um dos dois não tem caráter, 1 mais
mas um, nesse caso, com certeza será menor do que 2. Mas, se são pessoas que têm o mesmo objetivo, trabalham coesas, cooperam umas com as outras, uma com a outra, o resultado de um mais um, muito provavelmente, mas quase certo, vai ser maior do que 2. Mas a Bíblia tem uma outra matemática que vai além disso. Sobre a bênção de Deus, a gente diz, Levítico, capítulo 26, versículos 3 e depois o 8. No versículo 3, o texto diz assim: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, aí vem o 8. 5 de vocês perseguirão 100. 5 perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Você viu o que aconteceu? Só para você se ligar nessas contas. Se ficássemos no campo das ciências exatas e 5 perseguem 100, então 100 deveriam perseguir 2.000, correto? 5 perseguem 100, 20 vezes 5 deveriam perseguir 2.000. Mas o que o texto diz? 5 perseguem 100, mas 100 perseguirão 10.000. Ou seja, em caso de obediência e unidade do povo de Deus, algo sobrenatural atua sobre nós, por nós, em nós, que nos faz muito mais fortes, muito mais efetivos e somos muito mais abençoados. Porque é uma só. Aplicação bem prática. Considere sua célula e seu discipulado como parte essencial e indispensável de sua vida. Se eu fosse resumir tudo que Deus me falou ao longo da live, eu concluiria, tiraria de prático para mim, na minha vida, a partir de amanhã, de hoje não tem compromisso com o grupo aqui logo mais, mas a partir de amanhã, eu consideraria isso. A célula e o discipulado são partes essenciais, indispensáveis da minha vida. E por que você deveria agir assim também? Então, eu vou dividir em 3 pontos essa aplicação. Em primeiro lugar, você deveria considerar sua célula e o seu discipulado como parte essencial e indispensável da sua vida, porque, primeiro, na célula e no discipulado, nós somos encorajados, animados, motivados, empurrados para frente. Andar em comunhão faz com que a gente não desista. Quando você caminha na companhia de outras pessoas, isso vai ajudar você a permanecer firme. Quando caminhamos sozinhos, nós temos a possibilidade de nos cansar rapidamente. Mas quando andamos com outras pessoas, nós tendemos a ficar menos cansados. Nos sentimos mais seguros. E na maioria das vezes nos sentimos muito mais animados. Há um provérbio africano que diz o seguinte: quando você corre sozinho, você vai rápido. Mas quando você corre acompanhado, você vai mais longe. Quando você corre ou anda sozinho, você pode correr e andar talvez um pouco mais rápido. Mas quando você vai acompanhado, certamente você vai muito mais longe, durante as inevitáveis crises da vida. Precisamos de pessoas, sobretudo para os momentos da vida. Quando estamos esperando por mais notícias, quando estamos chorando por termos recebido as más notícias, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Há muitas ocasiões na vida que ninguém deve atravessar sozinho. Irmãos, nessa missão difícil de pastorear a igreja, eu conto no meu livro da turma de despedida dos encontros, que infelizmente
Eu já conheci todos os cemitérios de Niterói, Maricá, São Gonçalo do Rio de Janeiro. Não foram poucas as vezes em que eu vi, no momento do velório, no momento da despedida da pessoa, muitas vezes, uma única pessoa chorando a morte do seu querido. Eu fico imaginando como é possível, num momento tão duro e triste como esse, essa pessoa que está ali chorando pela sua perda, ela não tem um amigo, ela não tem uma companhia para estar com ela naquele momento. E nesse instante, o que você tem a dizer? Irmãos, é muito difícil você encontrar uma palavra que realmente console. A única coisa que você pode fazer, que talvez muito brandamente, muito rasamente, possa dar um alívio assim, muito superficial, sutil, é você estar do lado e dar um abraço. É você dar um abraço apertado. Que nós possuímos. Tem alguém que caminha com você e observa se você está animado, motivado, encorajado, disposto a continuar nesse caminho, ou se você está abatido, se você está pensando em desistir. Nós precisamos de pessoas que guardem a nossa alma, que protejam o nosso coração, que ninguém deve entrar conscientemente nessa vida sozinho. A célula do discipulado são a resposta de Deus contra uma vida fragilizada e derrotada. Amém. Vamos fazer uma oração agora? Senhor querido, nós entendemos que andar com as pessoas pode causar alguns problemas, gerar atritos, algumas dificuldades, mas entendemos que andar solitários é muito pior. Oramos para que o Senhor nos ajude a vencermos os obstáculos e a aprendermos a viver em comunhão. Firma cada um de nós em uma célula, firma cada um de nós em uma relação de discipulado, porque sabemos que precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado durante as inevitáveis crises da vida. Sabemos que assim seremos mais protegidos, guardados, pastoreados com outras pessoas. Nós conseguiremos ir muito mais longe. E pedimos, Senhor, uma bênção muito especial aos nossos queridos que andam com a gente, que nos suportam, nos encorajam, aos membros das células. Visita nesses dias, Senhor, cada célula da igreja oceânica. Amém. Visita os líderes das células, os supervisores, renova seus corações. Senhor, agora faz uma obra nova, Senhor. Vem renovar de uma maneira especial, produz em cada célula nesses dias algo que até então as células ainda não chegaram a experimentar. O Senhor pode fazer tantas coisas, o Senhor tem nos surpreendido de tantas maneiras, de todas as formas. Agora, Senhor, faz isso nas relações do discipulado. Faz isso, Senhor, nesses nossos encontros ao longo da semana. Vem, visita, fortalece, renova o teu povo. Amém. Manda, Senhor, uma porção muito especial do teu Espírito Santo sobre a igreja oceânica e de uma maneira muito especial sobre cada um desses grupos que se reúnem rotineiramente na tua presença, permitindo que seus corações sejam tratados, suas almas, Senhor, sejam tratadas, pessoas que têm amadurecido em Cristo, no amor, têm se tornado a cada dia mais parecidos com o Senhor. Amém. Então nós te pedimos assim, te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Protegidos. Não sei se você já teve a experiência de andar numa rua estreita, apertada durante a noite. Atualmente, o centro do Rio de Janeiro está
paciência, passeio ali pelo centro mesmo, com aquelas ruelas apertadas, escuras, vazias, quase desertas. Pô, a gente fica inseguro, né? Aquela coisa andando, você olha para trás, olha para os lados, o que pode acontecer. Mas se você estiver andando com um grupo, se você estiver andando com um grupo grande, se você estiver andando com um grupo forte, você passa por isso sem medo. Você não tem receio, você está acompanhado. É igual a dele que nós citamos no início. Você vai ter muito mais segurança para passar por uma situação assim. Essa é verdade. Precisamos de gente que nos defenda, que nos proteja, pessoas que estarão ao nosso lado quando precisarmos de apoio, que nos ajudem a permanecer no caminho, que nos aconselhem. E mais, irmão, precisamos de pessoas, de amigos, que apontem os nossos defeitos. Olha, uma frase de Pitágoras, ele disse assim: se os teus amigos não apontam os seus defeitos, pague um inimigo para fazê-los. Se o teu amigo não mostra a você os erros que você comete, pague um inimigo para que faça isso por você. Discipulado, célula e ministério. Para participar desse painel, eu vou chamar Isis, Camille, Guilherme e Jorge. Aí assim, galera, pô, o pastorzão aí pregou já, cara, falou bastante ao nosso coração. A ideia do painel aqui mesmo a gente fala de forma prática, bem objetiva, assim, né? Compartilhar através de testemunhos, experiências, assim, de que forma esses pilares mesmo ajudam a gente, fortalecem a gente, né? Na nossa caminhada com Jesus. E aí, para introduzir, assim, eu queria, primeiro, assim, vocês podem se apresentar de forma bem breve, assim, falar o nome, quais ministérios se serve, quanto tempo. Eu tenho o privilégio, assim, de caminhar aqui na igreja já desde 2010, então, desde o início assim, da minha caminhada, cara, eu pude participar de uma célula, eu cheguei na igreja através de uma célula, assim, eu vejo quanto isso fez total diferença, assim, na minha vida. E no meio desse mesmo ano, eu comecei no grupo discipulado, fui tratado, fui transformado ali através desse grupo mesmo, assim, como Jesus usa a vida dos discipuladores mesmo, né, para tratar a nossa vida e também servindo a Deus, né, da melhor forma possível, nos mistérios, assim, para glorificar o nome dele. Eu também quero compartilhar com vocês hoje. Com relação às células, eu lembro que quando eu cheguei na Oceânica, eu tive um trauma de uma igreja antiga, eu tinha dificuldade de relacionar com as pessoas. E eu chegava na igreja, ficava sentado naquele cantinho ali, acabava o culto, eu ia embora, não falava com ninguém, não relacionava com ninguém. Até que um dia o líder me interceptou, falou: cara, vamos para uma célula. Me levou para a célula, conheci a galera. Poxa, é incrível ver como antes eu estava envolvido na questão do estágio, faculdade, como é influenciado mesmo assim, o que a galera falava, os sonhos da galera, o que eles pensavam, o que eles esperavam da vida deles. E sem querer, assim, você acaba sendo influenciado muito por esse contexto, né? E aí, à medida que eu entrei na célula, eu pude ver como é que eu fui fortalecido, como é que era encorajado para orar mais, orar uns pelos outros, e ver, tipo, Deus respondendo as orações que a gente fazia, sabe? E, poxa, todo mundo glorificando a Deus por isso, aí seu caráter é mudado, você passa a caminhar junto, chorar com as pessoas que estão chorando, se alegrar com aqueles que se alegram. Cara, foi uma transformação radical na minha vida. Desde 2016, e na intercessão também, no Gol. E eu acho que o principal assim, do ministério é a gente se sentir parte da igreja mesmo, é como se fosse parte de um corpo, né? Quando a gente falta alguma coisa, não tem a função, né, completa do nosso corpo. Então, na igreja, eu acho que o ministério é da mesma forma, assim, além de que ajuda muito a gente descobrir os nossos dons, né, que foi falado, né? Então, no Kids eu pude ver muito isso, da questão de ensinar. Eu acho que, poxa, de alguma forma que Deus se revela assim, para mim lá com as crianças, até a gente passa a ter um coração
Isso fortalece muito a gente, acho que encoraja, a gente se sente mais parte assim, da igreja e consegue fazer muitas amizades também. Eu acho que eu tinha uma certa dificuldade de me relacionar assim, com fazer amizades, então eu acho que no Kit tem as crianças, mas às vezes são muitas pessoas da nossa cidade, então eu consegui fazer umas amizades lá e que hoje que são pessoas assim, 2014, 2015. Então a gente se relaciona juntos assim, há muito tempo e eu vi assim, como a gente foi sendo tratado mesmo, assim, são vários pecados meus que atingiam diretamente os meus irmãos assim, na igreja e como o discipulado mesmo tinha sendo tratado, a gente também falou agora há pouco tempo na pregação, como elas me mostravam pecados meus assim, que eu muitas vezes nem percebia e como eu via que era disfunção mesmo, através da minha discipuladora, para me dar conselhos, com certeza vou levar para a vida assim, e os pecados que foram tratados também, assim, como que fortaleceu as amizades que eu tinha, que às vezes eram impedidas por esses pecados e tudo mais, e como isso ajuda no total, né, assim, a fortalecimento da igreja. Tenho 27, 26 anos, estou na igreja desde o final de 2017. E, cara, nessa pergunta, tem uma frase que o Jonas sempre cita, que é: o exemplo não é a melhor maneira de você convencer uma pessoa, né? É a única maneira. E, cara, na célula, assim, no discipulado também, no ministério, você consegue ver que as pessoas ali estão, de fato, fazendo aquilo para Jesus, sabe? Não é por glória pessoal, por nada disso, entendeu? E eu acho que o que eu consigo mais aprender, assim, a ser certo mesmo, olhar para essas pessoas, ter elas como exemplo da dedicação delas, de estar fazendo aquilo ali para Deus, né? Muitas vezes você vem num culto, por exemplo, tá chovendo, tem a galera de amarelinho lá fora com o guarda-chuva esperando, ajudando, organizando questão de vaga, enfim, a galera está no som, a galera do louvor também, os próprios pastores estão aí o final de semana inteiro se dedicando a isso, e não só aqui, né? Em casa eles estão orando também, e, tipo, a gente tem que aprender a valorizar mais isso.